Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem de saúde e, claro, né, que vocês continuem se cuidando, lavando as mãos várias vezes ao dia, fazendo uso da máscara e sempre que sair de casa, evitar aglomerações, certinho? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aqui no xadrez e nós vamos fazer alguns exercícios utilizando o aplicativo Lichess. Eu vou fazer tudo bem devagar com vocês, vou fazer as fases com vocês também, os exercícios, para vocês entenderem qual que é a ideia. Tudo bem? Então vamos lá? Para isso, o que vai acontecer? A gente vai precisar da internet. Então você vai assistir todo o vídeo, depois você vai entrar sozinho no aplicativo e você vai resolver todos os exercícios de maneira sozinho. E ao final você coloca nos comentários se foi fácil, se foi difícil, qual que você ficou em dúvida. Eu vou estar fazendo para ajudar. Então, se você tiver alguma dúvida, basta você assistir novamente o vídeo, certinho? Então, vamos lá. Eu vou diminuir a minha tela agora e vou mostrar o mais importante, que é a tela da internet. Então, vamos aqui, ó. Vou ficar pequenininho. Acho que desse tamanho tá bom, para não atrapalhar. Então, aqui nós vamos entrar numa página, né, da internet. Eu estou aqui no caso do Google. Eu vou aqui na barra de endereço, né, onde está escrito google.com.br, e eu vou digitar www.lichess.org. Como escreve Lichess? L-I, e o chess, C-H-E-S-S, significa xadrez em inglês, tá bom? Então vamos lá, www.lichess.org, de organização, tá bom? E aí basta você dar Enter. Ele vai carregar, tudo depende da internet, como eu já falei isso para vocês em outras aulas, né? Se a internet estiver oscilando, ele demora um pouquinho, caso contrário, é rapidinho. Aqui nós vamos ir em aprender, tá? Nós temos aqui em cima, lembrando, se você estiver no celular, como eu já expliquei isso anteriormente, mas pode ser a primeira vez que você estiver assistindo uma aula, embaixo do Lichess, né, lá no celular, vai ter 3 riscos, que basta você clicar ali, que ele vai aparecer essas informações que estão aqui em cima. Tudo bem? Então, eu vou aqui em aprender e vou nesse primeiro aqui, ó, básicos do xadrez. É isso que você tem que achar aí. Achou básicos do xadrez? Basta você clicar. Cliquei aqui em básicos do xadrez. Aí nós temos aqui as peças, né, do xadrez, né? Deixa eu só ver se minha câmera está passando em cima. Não, tá tranquilo. E embaixo nós temos fundamentos, né? Deixa eu só diminuir aqui o meu som para não sair um barulho na caixinha. Aí nós vamos aqui em fundamentos, certo? Chegou em fundamentos, nós vamos nesse primeiro aqui que é o Defender. Clicou em Defender, ele vai abrir essa tela aí para vocês, tá bom? Abrindo essa tela, nós temos aqui do lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fases. Eu vou fazendo com vocês, se eu achar que está bem tranquilo, eu faço todas, senão eu vejo se eu deixo algumas para vocês. É que as últimas realmente vão ficar mais difíceis. Então, só o fato de você assistir fazendo todas e depois ir fazer, isso já vai ser um treino para você, porque vai mostrar que você entendeu ou não. Por isso que é muito importante você fazer todos os exercícios sozinho depois, ok? Então, vamos lá. Qual que é a ideia desses exercícios? Ele se chama Defender, que significa manter as suas peças em segurança, tá? Não significa que você vai tirar ela da direção do adversário, mas você vai ter que estar com todas as suas peças que estavam em perigo em defesa por uma outra peça sua. Então, você vai ter que defender a sua própria peça. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai ser as peças brancas e o adversário, ele é a peça preta, e nessa primeira fase ele coloca uma seta vermelha já mostrando onde está o perigo. Então o perigo está aqui e eu tenho que salvar essa torre. Se a gente observar os 2 peões mais o rei, nenhuma delas está sob ataque, então elas estão tranquilas. E o que acontece aqui, ó? Ou seja, eu tenho que tirar essa torre daqui. Porém, se eu andar pela uma casa, o outro bispo aqui, ó, vai capturar essa torre. E não tem ninguém protegendo a torre. Se houvesse uma peça para proteger essa torre, beleza, já valia o exercício. Como não tem, eu vou ter que andar 2 casas com essa torre, porque nessa casa nenhum desses 2 bispos consegue chegar, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou clicar aqui na torre
e vou clicar na casa C1, que está ao lado do rei. E aí passamos para a segunda fase. Aqui eu tenho que fugir meu cavalo. Se a gente observar aqui, ó, ele está na direção dessa dama, certo? Então, quando eu clico no cavalo, ele aparece essas bolinhas que são as casas onde esse cavalo consegue chegar. Então, ó, se eu colocar aqui, aqui, aqui ou aqui, onde estou circulando de verde, nada vai me adiantar. Por quê? Essa dama vai chegar nessas casas de qualquer jeito. Ou seja, me sobrou esta casa, esta e essa, onde qualquer uma dessas quatro, essa dama não consegue chegar. Não chega aqui, não chega aqui, nem aqui e nem aqui. Então, qualquer uma dessas quatro que eu andar, eu já vou estar escapando dessa dama. Ou seja, vou estar defendendo o meu cavalo. Vamos lá para ver? Vou nessa casa aqui, ó. Pronto, passamos para a terceira fase. Essa terceira fase eu gosto muito dela. Por quê, ó? Se a gente observar essa dama, ela está colocando apenas o cavalo em risco. Ela não, em perigo. Ela não está colocando essa torre porque ela não chega aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não tem como chegar. Tá, Cássio, mas vamos lá. Vamos pensar no cavalo. Ó. Ele só consegue em 3 casas. Ele consegue andar nesta casa, que é a C8, na C6 e na B5. Ele só consegue andar para essas 3 casas. Porém, essa dama está protegendo essas 3 casas, assim como está ameaçando esse cavalo. Então, como que eu vou proteger esse cavalo? Aí onde está o segredo do xadrez também. Você proteger não significa você apenas correr, você apenas fugir. Você pode usar uma peça para defender. Por exemplo, quem que é mais forte? A dama ou o cavalo? Obviamente que é a dama. Então, ele não vai querer ganhar um cavalo e perder uma dama. O que que eu faço? Eu utilizo essa torre, ó, vindo até a casa A2. Por que na casa 2? Porque na casa 2, ó, ele vai estar protegendo esse cavalo. Então, logo, se eu colocar a torre aqui e ele capturar o cavalo, ele vai perder a dama. Então, nesse caso, ele não iria capturar, porque o cavalo tem um menor valor, tá? Ele não ia querer perder. Ah, mas você não tirou o cavalo da direção da dama. Não, mas eu protegi a peça. Olha aqui, ó. Não há como fugir. Escreva aqui embaixo, ó. Não há como fugir, mas você pode defender. Então, vamos ver se era isso, ó. Ah, por que não aqui? Porque não vai adiantar nada. A dama vai estar nessa direção e vai estar nessa direção. Então, o que a dama faria primeiro? Capturaria a torre para depois pegar o cavalo. Por isso que isso não é uma defesa, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. Pronto, ó, já defendi. Vamos para a quarta fase. Também não há como fugir, mas você pode defender. O que ele quer dizer com isso? Que essa dama chega tanto no peão como chega no bispo. Então não adianta eu tirar o meu bispo daqui, porque o meu peão vai estar em perigo. E o peão não tem como eu fugir, né? Porque ele só anda para frente, né? Ele só vai vir para cá. Então ele também capturaria. Mas aí é que está o segredo. É aqui mesmo que eu vou andar com o peão, né? Deixa eu colocar só o círculo. Por quê? O peão aqui estará defendido pelo bispo e também o peão aqui estará defendendo o bispo. Ou seja, um vai estar defendendo o outro. Então a dama não vai pegar nenhum, porque ela iria ser capturada. Então vamos lá, ó. Olha como é interessante. Eu estou andando para a direção da dama, estou indo enfrentar a dama e mesmo assim eu estou me protegendo. Sim, porque esse bispo estaria protegendo esse peão, tá bom? Vamos ver se é isso, se ele está como certo, ó. Excelente. Ó. Eu vou voltar aqui para mostrar quando eu jogar errado o que acontece. Eu vou tirar o bispo, ó. Vou tirar o bispo e você vai ver que a dama vai estar na direção ainda do peão. Ó, ele vai dar lá que falhou e vai mandar eu tentar de novo, tá? Só para você entender como você acertou ou não. Toda vez que você acertar, vai aparecer verde ali ao lado. Vamos para a nossa quinta tela. A quinta tela também eu gosto bastante, porque ó, ela tem o bispo, né, na direção aqui da torre, ou seja, eu já sei que eu tenho que proteger essa torre. Ó. Não há como fugir, mas você pode defender. Porém, não adianta eu só andar com a torre para o lado. Por quê? Porque tem a torre preta lá na casa B8, ó, protegendo. Então não vai adiantar nada eu tirar essa torre daqui. Então eu já sei que eu tenho que colocar um para proteger, ou seja, fazer uma interposição, que é colocar uma peça entre o ataque e a defesa, né? O ataque está sendo o bispo preto e a defesa está sendo essa torre. Se eu usar esse bispo aqui para defender, ó, ele vai defender? Vai defender a torre.
Só que quem vai estar defendendo esse bispo aqui? Ó? Ninguém. Então, não adianta nada. Se eu usar esse cavalo e colocar aqui na frente, ó, também vou estar protegendo a minha torre desse bispo, do ataque do bispo. Porém, quem vai estar protegendo o cavalo aqui, ó? Ninguém. Logo, esse bispo vai capturar o cavalo. Também não é uma defesa. Ou seja, sobrou somente os 2 peões para eu pensar. Esse peão não vai mudar em nada, porque não vai proteger aqui, ó. Mas nós temos esse peão da casa B2 que ainda não se locomoveu. E quando ele não se locomoveu, ele tem o direito a andar 2 casas. Ele andando 2 casas, deixa eu apagar outra seta. Ele andando 2 casas, Cássio. Legal, ele está protegendo do bispo, a torre, né? Do bispo. Mas ele está protegido por quem esse peão aqui? Pelo cavalo. O cavalo vai estar protegendo o peão. Logo, o cavalo protegendo o peão, o bispo não vai ganhar um peão, né? E perder e morrer depois, né? Porque não vale a pena, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui nele e acertei em cheio. Vamos para a 6ª fase, não é isso? 6ª fase. Bom, essa 6ª fase a gente também tem que prestar bastante atenção. Quem está colocando em perigo aqui, ó? Esse bispo colocando essa torre. A torre não consegue fugir para a diagonal, mas ela consegue fugir para baixo, certo? Porém, aqui tem a torre preta cercando toda a linha 1. A casa F1, G1 e H1. Tá? Então, eu já sei que aqui também não tem como eu mexer a torre. Logo, eu vou ter que me proteger com outra peça. Vou ter que me defender. Ó. Não deixe que capturem qualquer peça em defesa. Tá vendo? Ó? Não é para capturar nenhuma em defesa. Então, vamos pensar aqui nesse peão. Vai resolver? Não, não vai. Porque o bispo está aqui. Ó. Esse peão vai resolver? Também não vai. Esse peão vai resolver? Não vai, porque ele já se locomoveu. Ele está na linha 3, ou seja, ele saiu da 2 e já se locomoveu. Então, ele só pode andar uma casa. Ele vai chegar aqui. Não vai resolver. Logo, sobrou quem? Apenas o cavalo. Então, vamos pensar no cavalo aqui, ó. O cavalo pode andar nessa casa, nessa, nessa e nessa. Essa casa não vai resolver nada, porque o bispo vai estar aqui ainda na direção da torre. Essa casa aqui também não vai resolver nada. Aqui também não. Sobrou apenas uma alternativa. Então, o que eu quero que vocês percebam isso? Se você analisa para onde anda cada peça sua, você vai achar a melhor solução. Por isso que o jogo de xadrez é um jogo de pensar, é um jogo que demora, porque você tem que pensar sem ter pressa. A não ser quando você está utilizando o relógio que você está jogando com o tempo, que aí você tem que ser um pouquinho mais ágil, senão você perde pelo tempo. Quando você não tem o tempo, você tem que analisar todas as situações. Então aqui eu não preciso nem ficar pensando muito, eu já vi que só sobrou um lugar. Mas eu vou analisar por que que vai ser, deixa eu apagar aqui as outras setas, por que que vai ser aqui. Vamos pensar, ó. Aqui eu bloqueio a passagem do bispo até a torre, então eu estou bloqueando. E aqui eu tenho um peão defendendo. E essa torre eu não preciso me preocupar que ela não vai fazer nada aqui, ó. Ela vai continuar aí. Esse peão vai defender o cavalo, tá? E aí, pronto, resolvi o problema. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Clico aqui, ó. Tá lá. Chegamos na penúltima fase. Então, vocês viram como se você analisar peça por peça, como eu estou fazendo aqui, ele se torna mais fácil, né? Parece óbvio, quando a gente olha e fala, ai, que difícil. Mas não, basta você analisar peça por peça. Vamos aqui, ó. Agora nós temos 4 peças adversárias. Então, vamos pensar primeiro nas peças adversárias, onde elas conseguem chegar, certo? Essa torre só consegue chegar nesse peão. Não preciso me preocupar, porque eu tenho um bispo protegendo, certo? Ok. Então, essa torre aqui, deixa para lá. Vou descartar ela. Vou pensar agora na outra torre, da casa B8, na dama e do cavalo. Essa torre consegue chegar nesse bispo, certo? Quem está protegendo esse bispo no momento? Se a gente olhar, ninguém. Opa! Então, essa torre já é um motivo de preocupação. Vamos ver a próxima? Vamos deixar a seta lá. A dama está colocando esse cavalo em perigo, certo? Mas eu tenho aqui o bispo protegendo o cavalo. Então, não preciso me preocupar com essa dama também. Pelo menos aqui por enquanto. Vamos ver o cavalo? O cavalo consegue vir para cá, não seria problema. Não seria problema aqui também não. O cavalo consegue chegar no bispo.
Porém, esse peão está protegendo o meu bispo. Então, eu não vou perder esse bispo aqui por um cavalo, sendo que o meu peão está aqui defendendo ele. Então, eu já vi que eu tenho que pensar em quem? Somente nessa torre aqui no momento. E como que eu vou conseguir defender isso? Vamos tentar analisar aqui, ó. Se eu tirar esse bispo daqui e trouxer ele para cá, será que eu já resolvo o problema? Vamos avaliar? Ó. Sim. Olha como foi fácil. Ai, deixa eu voltar lá. Olha como foi fácil. Então eu poderia tanto colocar o bispo aqui, quanto colocar o bispo aqui, mas eu não poderia colocar o bispo aqui, ó. Por quê, Cássio? Porque esse cavalo chegaria aqui e essa casa, né, que é a casa D4, não estaria protegida por ninguém, tá? Então, o que parecia ser difícil, ó, você viu que eu não pensei nesse rei, não pensei nos peões e nem nesse daqui, nem me preocupei com isso. Eu fui primeiro olhar o que o adversário estava me colocando em perigo. E aqui eu já resolvo o problema rapidinho. E vamos para a nossa última fase, vou fazer todas, né? Essa aqui também, olha que interessante, ó. Vamos pensar no inimigo, ó. A dama está colocando o cavalo, está colocando a torre em perigo e está colocando o bispo em perigo. Uma única peça adversária colocando 3 peças nossas em perigo. E como eu consigo fazer para defender isso, né? Quem que eu vou defender? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos agora pensar somente nas nossas, que é a branca. O bispo está defendendo a torre e está defendendo o cavalo, certo? O cavalo só está defendendo o peão, que não está em perigo. Então, não serve para nada. Deixa eu só ver se ele não saiu aqui, né? Porque caiu a câmera. E a torre está defendendo esse cavalo. Então, não está tão difícil assim, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Ó, quem é o único que está sem defesa? Quem está sem defesa é o bispo. Só o bispo, certo? E tem 2 peças protegendo o cavalo, que é a torre ou o bispo. Ou seja, se eu tirar a torre daqui, né? Eu vou continuar, vamos imaginar que a torre saiu daqui. Eu vou continuar tendo o cavalo protegido, certo? Mas não vou ter o bispo sendo protegido. O que que eu faço? Eu desço a torre para cá e ele vai proteger o bispo sim. Agora sim, ó, a torre aqui nessa casa não vai estar na direção da dama, ele vai fugir da direção da dama. A dama vai estar na direção deste bispo e deste cavalo, porém a torre defende o bispo, que defende o cavalo, ou seja, a dama não pode pegar ninguém. Vamos ver se é isso mesmo? Pronto. E aqui ele vai me dar uma pontuação, né? Ele vai falar quantos pontos eu fiz, ó, seus pontos 4.050, quanto menos eu errar, mais pontos eu faço, tá bom? Então, gente, deixa eu só aumentar aqui agora a minha câmera novamente. Ela não caiu inteira, né? Ela só baixou aqui um pouquinho. Então, era isso. Esse é o nosso exercício de hoje. Nossos exercícios, né? São vários exercícios, são 8. E aí eu espero que vocês tenham entendido direitinho. E aí agora é com vocês, basta vocês praticarem. Se não entendeu, assista o vídeo novamente, que você vai conseguir resolver tudo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Um super beijo e tchau, tchau.